Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Glória a Deus por esse momento de estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos fazer uma oração que tira um pouco da luz, né? Para que melhore a visualização. Vamos orar, né? Oremos ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a Jesus Cristo Nazareno, o Espírito Santo que nos dá força, nos dá graça, que glorifica o seu santo nome. Ó Jesus, Filho de Davi, Senhor, a tua bênção enriquece e não acrescenta dor. A tua glória, Senhor, e a tua misericórdia infinita, ó Deus eterno, pelo teu poder e graça, Senhor, nesta manhã, que pão diário de estarmos na tua santa presença, para que, Senhor, este alimento venha fortalecer o nosso espírito, e nos dar força a cada dia, venha curar, libertar e restaurar e prover, Senhor, porque tu és o provedor, ó Santo de Israel, pelo teu Espírito Santo que está em nós, Senhor, que habita em nós, que está conosco até a consumação do século. Eu declaro teu amor em nome de Jesus. Deus abençoe os amados. Eu quero saber aí, Adriana, se o som está bom. Me fala se está chegando o som. Foi um pouquinho complicado o sinal aqui hoje, mas conseguimos, em nome de Jesus. A irmã Valquíria Diaconise, Deus abençoe. Deus abençoe a todos que vão participando. Adriana Flávia, o som tá bom, Adriana? Faz assim, manda um joinha para mim aí, em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para melhorar, para liberar o som. Eu vou pôr aqui uma peça que possa ajudar aí. Se estiver bom, me avisa o som, tá? Me avisa aí se está escutando bem, tá bom? É ao vivo, né? Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amados que participam dessa live, em nome de Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, amanhã temos o próximo culto, o culto às 20 horas, culto de cura e libertação, na direção do Bispo Carlos, Bispo Edson, na direção do Bispo Edson, todos os nossos trabalhadores, e você, irmão, é convidado a estar conosco às 20 horas, cura e libertação, Rua Murilo Furtado 849, amém? Irmã Maria Veneranda, Deus abençoe, irmã Maria, a senhora abençoada está aí conosco, nesse momento de pão diário e de oração. Glórias a Deus. O Senhor botou uma palavra no meu coração hoje, Gênesis, capítulo 25, versículo 27. E nós vamos estar lendo em nome de Jesus. Você é bem-vindo aí a participar dessa live, nessa manhã, nesse pão diário, em nome de Jesus. Hoje nós queríamos estar com a Walter Fernando, com a nossa bispa Lenice, mas quem sabe amanhã vai dar um tempinho para ela e nós vamos estar aí, ela vai estar ministrando, tá bom? Diz assim no versículo 27, capítulo 25 do livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis quer dizer o princípio, o início de tudo, princípio de tudo. Então, vamos ler. Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem de campo, Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se-á Edom. Disse Jacó:
vende-me primeiro o direito da tua primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilha. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. É a palavra maravilhosa, né, do Senhor, nessa manhã de pão diário para nossas vidas, né? E tá ouvindo bem aí? Dá um joinha para mim. Eu não consegui ver se estão ouvindo bem, porque a gente às vezes faz a preparação ao vivo aqui. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos que participam dessa live. Louvado pastor Júnior Pontes. Então, a palavra é Gênesis 25, a partir do 27 ao 34. A gente vai observar que são dois irmãos e eles são gêmeos. É muito interessante isso, né? Esaú e Jacó são gêmeos. Normalmente os gêmeos jamais tem um problema um com o outro. Pelo contrário, os dois, o casal gêmeo ou o irmão gêmeo, seja mulher ou homem, eles têm uma afinidade muito grande. A paz do Senhor Jesus, Bispo Dário, pastora Vera, Petrópolis aí, pastora Margarete e Bruno, nosso pastor. Deus abençoe vocês aí, amados, representantes de Petrópolis e Rio de Janeiro. E normalmente são muito unidos, mas nesse caso aqui, Jacó era muito pacato, ficava mais em casa. Então a palavra diz que a Raquel amava mais a Jacó do que a Esaú. Assim, talvez a expressão amava mais, ele era mais próximo, né? Mas tem sempre aquele filho, aquela filha mais dedicada a um ou a outro. E Esaú dedicava-se ao pai na caça, e o pai amava a sua caça e o amava mais do que o outro. Quer dizer, talvez no caso de atenção. Mas o que acontece? Aqui são dois filhos no nascimento. Esse é o ponto principal. Dois filhos que são gêmeos, mas ao nascer, um sai na frente do outro. Então, a palavra também nos relata do nascimento que Esaú, ele nasce agarrado, ele agarra nos calcanhares de Jacó, e diz que houve uma luta muito grande para esse nascimento. E qual saía primeiro? Foi uma luta para saber, para sair um, o outro lutava, e já houve algo espiritual aí acontecendo na vida dos dois. E quando Esaú sai, Jacó já vem agarrado dos calcanhares. A palavra diz que quem na época viu, Jacó, a mãozinha de Jacó já estava agarrada aos calcanhares, porque a luta era que quem nascesse primeiro, e nasce Esaú. Então o direito da primogenitura seria de Esaú. A gente não pode, a gente tem dois contextos no direito de primogenitura. Nós vamos ficar aqui, né? Que Esaú despreza o seu direito de primogenitura. Aqui que o Espírito Santo vai falar conosco. Mas a gente não pode deixar de entender, de buscar o entendimento no contexto. O texto me relata totalmente o direito da primogenitura. Já Jacó, homem do lar, e Esaú, homem caçador, então já são homens. Então aqui já passou a história
de um tempo de vida dos dois. E nós vamos a esse contexto. E Esaú vai ao campo. Lembrando, a primogenitura, ela dava o direito de... Primeiro fala, a própria palavra já diz, primogenitura. O primeiro filho homem seria o próximo da família, do clã, a ser o que tinha a maior parte da herança do pai. E também no caso do povo de Deus, a bênção de Deus patriarcal viria sobre o próximo. Então o governo seria para esse primogenitor. Então ela tem um contexto de governo e tem um contexto da maior parte na primogenitura. Então tem dois pontos aí que o interesse da primogenitura era grande, entre irmãos, cogitar essa vontade de ser o primogenitor, porque o primogenitor era uma escolha divina, uma escolha de Deus, e não simplesmente do pai ou da mãe. Mas Esaú, ele vai cometer um grave erro na sua caminhada, até que ele tenha, porque a primogenitura só iria passar a ele com a morte do pai. Então, o contexto de Israel, o povo era muito temente a Deus, então jamais eles anteciparia qualquer coisa com relação à morte de seu pai. Então, eles esperavam, mesmo porque viria a bênção junto, viria o contexto da herança financeira, mas o contexto da herança patriarcal, da bênção de Deus, que já vinha de Abraão, de Isaac, e agora repousa sobre Jacó. É muito interessante, né? E agora Esaú chega do campo com a sua caça, é um contexto que talvez acontecia tantas vezes, mas neste dia ele estava desatento. E ele, com muita fome, muito cansado, ele chega para Jacó, e Jacó tinha acabado de fazer um cozido com lentilhas. E a lentilha ela é até meio avermelhada mesmo, né? Quando ela está queimadinha do sol, tem a verde, né? Bem verdinha, mas tem a meio avermelhadinha, né? E ele, quando vê aquele cozido cheiroso e com muito aroma, e ele sentiu muita vontade. Então, ele, desespero, de fome, ele vira para o irmão e diz: dá-me do teu cozido. E Jacó, que já nasceu agarrado aos seus calcanhares, lutando por esse direito de primogenitura, diz para ele que, ele diz assim, tinha feito Jacó no 29 um cozinhado quando esmurecido veio do campo Esaú. Cansado, esmurecido, é a palavra do cansaço, da caça, e a fome que ele estava, e lhe disse: peço-te que me dê de comer a um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmurecido. Daí a chamar Sedom. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele responde o seguinte: de que adianta, eu estou a ponto de morrer, de que adianta o direito da primogenitura? E Jacó diz: então jura-me que você me vendeu o direito de primogenitura. E ele vende. E ele diz: tudo bem. E Jacó lhe dá. Isso é uma conversa momentânea, um caso momentâneo, é um caso espontâneo, às vezes acontece na vida da pessoa, fala as coisas sem pensar, momentos
Por isso que a palavra de Deus, que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Por quê? Porque muitas vezes o homem, no momento de aflição, no momento de tantas coisas que acontecem, toma decisões erradas, toma decisões precipitadas. E a gente vê que aqui vai acontecer isso com Esaú. Esaú pensou que, naquela hora, ele nem pensou o que estava por acontecer. E ele, por um prato de lentilha, jura e vende o direito de ser primogênito. Só que isso, ele não pensou que ia chegar diante de Deus. Ele pensou que isso era ali, acabava e depois ele quebrava essa palavra, né? Eu estava com fome, o direito é meu. E isso vai acontecer lá na frente. Ele vai chorar pelo direito da primogenitura, mas é interessante que na hora de dar a bênção patriarcal para o direito da primogenitura, quando Jacó está aí já no momento de sua morte, a gente vê que a bênção, ela se põe, né? Ainda que Jacó cria essa situação de ludibriar ele e a mãe para parecer que era Esaú diante de Isaac, então ele se passa por Esaú, quer dizer, enganando, mas também Esaú já lhe havia desprezado. Esse é o ponto que chega diante de Deus e que vai acontecer. Vai acontecer porque, ainda que Jacó suplanta, engana a Isaac, Isaac está cego e passa a mão nos pelos, que está com o pelo de animal, porque Esaú era peludo e era identificado fácil pelo pai com a mão, cego. E o cheiro da caça, e o cheiro do campo, que era um homem caçador, isso era uma forma de Isaac reconhecer quem era Esaú e quem era Jacó. Mas só que Jacó se passou por Esaú, e o pai, ainda que ele disse, olha, o cheiro é de Esaú, é da caça do campo, é do meu filho Esaú. Mas a voz parece diferente. E ele afirma que é Esaú e recebe a bênção na oração de Jacó. E é o que Deus recebe diante dele. Então Esaú, quando chega do campo, chora amargamente. Ele foi à caça exatamente para que essa bênção fosse ministrada através do costume, né, de ele trazer sua oferta ao sacerdote, agora é o patriarca, o pai, e receberia a bênção. Quando ele sabe, ele chora. A palavra diz que Esaú chora amargamente. E eu queria parar aqui nesse pão diário de hoje. A questão é a primogenitura. O engano, a gente assimila muito o engano de Jacó de oportunamente já nascer agarrado aos calcanhares, querendo essa primogenitura. Houve uma luta espiritual. Mas Esaú despreza, é a questão. Então nós vamos parar aqui e abrir aspas, para trazer para a igreja, fazer uma comparação para o crente, a vida cristã, e para a igreja de hoje. A igreja, ela tem a bênção do Senhor, a bênção de Jesus Cristo, e também ela se vem desde o patriarca Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, e vem
sendo derramada de geração a geração, e ela chega na igreja. E a igreja, ela tem toda essa autoridade, toda essa bênção de Deus, que poderíamos chamar hoje, vamos botar aqui de primogenitura, porque é a bênção na igreja, a bênção não só da cura da carne, mas da libertação e da salvação e da provisão, porque a bênção patriarcal, ela abrangia todas as coisas, para que houvesse uma conquista. Então, tanto que quando o Senhor passa para Abraão, ele diz assim: olha, eu serei o teu escudo, tu serás uma bênção. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão, dizendo: olha, tu és, quer dizer, ele acrescenta. Se você vê, quase não tem uma mudança no nome, mas para o significado do nome tem. É acrescentado, e não é mudança do nome dele. Então ele chamava Abrão. E Abrão quer dizer pai de nações. Aí o Senhor lhe acrescenta a bênção de Deus sobre ele e diz: tu chamarás Abraão. Quer dizer, acrescentou, em vez de Abrão, Abraão. Acrescentou no seu nome, dizendo: de pai de nações, de pai de nação, tu serás pai de muitas nações. Quer dizer, acrescentou. Essa é a bênção que repousa sobre a igreja. Acrescenta a Deus não só as bênçãos materiais, mas a principal, que é a bênção espiritual. Essa é a parte, e que também tudo que passa a estar sobre nossa vida, na caminhada com o Senhor, passa a ter a bênção. Então, já não é uma conquista humana, mas uma conquista humana diante da bênção de Deus. Isso é lindo, né? Então, você vê que aí a bênção ela alcança a vida material, a vida ministerial. A vida material está inclusa a financeira. A vida ministerial, que é a igreja, e a vida espiritual, que é a honra de ser sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, coerdeiro com Cristo. Tudo isso está debaixo dessa bênção. E quando Moisés ele ordena a bênção, ele sobe, tinha dois montes, tinha dois montes no Sinai ali, que era, um se chamava Monte Nebo e o outro Monte Gerazim. Monte Nebo, Monte Ebal e Monte Gerazim. Às vezes a gente esquece, vai ficando velho, a mente, às vezes a mente anda muito esquecida, mas estamos cuidando, tratando. E é Monte Ebal e Monte Gerazim. Então, quando Moisés vai ordenar a correção de que viria de Deus sobre o povo, ele sobe sobre o Monte Ebal. E também como maldição, né? Assim, representando, né, o castigo, a correção para aqueles que desobedecem. Então, o Monte Ebal é que viria sobre o povo mal se desobedecessem, saíssem do preceito, do propósito de Deus. Mas também ele subiu ao Monte Gerazim, que é o monte da bênção. De lá ele ordenou a bênção do Senhor, mas dizendo para que o povo tivesse em memória, que o povo tivesse atento, que o povo tivesse ligado, Tiago, a paz, o povo tivesse obediência e temor aos princípios de Deus, e ter em memória. Então ele falou assim,
ele deu um ensinamento fácil. Ele disse assim, olha, tenha em memórias os benefícios do Senhor. Quer dizer, lembra, sempre olhe, lembrando do que Deus fez, né, do que Deus construiu na nossa vida, para a gente não se esquecer dele, seja da forma que for. Eu me lembro que eu vi um testemunho de uma irmã, uma missionária, né, abençoada nas mãos do Senhor, e ela disse assim, olha, eu adoeci de repente, para resumir, adoeci de repente, mas eu fui parar no hospital, e na maca, eu disse para Deus, ela ia passar por uma cirurgia e foi urgente, e ela contou o testemunho dizendo assim, eu disse para Deus, Senhor, eu sou tua serva, tu me usas tanto, tantas pessoas são curadas, tantas libertas, tantas salvas, e agora eu estou aqui, né, passando por essa luta. E ela disse que quando ela falou isso, passa uma maca, vem uma maca vindo com uma pessoa, e eles lá, como era o local de espera, largaram do lado dela aquela maca, e a mulher gemia de dor. E ela estava ali entre a vida e a morte, gemendo. E o Senhor falou assim, pois é, eu te trouxe aqui, estende a mão por essa mulher. E ela disse que ainda na maca ela virou de lado assim, botou a mão e disse para a mulher, em nome de Jesus, recebe a cura. E ela disse que aquela mulher suspirou, ela estava entre a vida e a morte, gemendo, gritando ali, mas quase fora de si praticamente. E ela disse que quando bateu a mão nela, assim do lado, ela disse que fez muito esforço, que ela não estava bem. E ela deitava na maca, ela botou a mão assim e disse para ser curada em nome de Jesus. Disse que a mulher deu aquele suspiro, fez assim, ó, e abriu os olhos e olhou. E olhou para ela e disse assim, obrigado, a dor passou. É assim, é algo maravilhoso. A gente tem que saber por que somos crentes. Porque somos parte da herança de Deus, de Jesus. Jesus é o primogênito dos mortos. Jesus é o primogênito das bênçãos no Novo Testamento. Mas é Ele quem ordena a bênção no Velho. A gente tem que entender isso. Jesus Cristo não é um profeta, simplesmente. Jesus Cristo não é um homem comum. Jesus Cristo não é apenas um filho. Ele é o autor da vida. Ele é o consumidor da fé. Ele é quem criou tudo. Nós temos que entender isso, essa questão da vida celestial e da vida terrena. Quando vem para cá, nasce. Tanto que a palavra diz que o Espírito que está aqui falando, como eu estou falando, ele pertence a Deus. E se a minha carne ficar inerte, esse corpo, agora, o Espírito retorna a Deus. Porque pertence a Deus. Ou volta para a condenação ordenada por Deus, Monte Abal, ou volta ao Monte Gerezinho, o Monte da Bênção, da vida. Ali ordena. O Salmo 133 diz, ela figura isso totalmente sobre o povo, sobre a humanidade, né? Que eu vou ler aqui para mim não errar, o Salmo 33, é muito importante, o senhor me lembrou ele, é importante que a gente leia, para entender, para mim não errar, ou esquecer uma parte, é pequenininho ele, é rápido. O Salmo 133, ele tem, olha, que diz assim, ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça
o qual desce para a barba e a barba de Arão. Ele está falando o sacerdote, a bênção patriarcal, sacerdotal que vem derramando de lá para cá e vai chegar na igreja. E ele diz, e desce pela barba de Arão. Ele está falando do ancião, da ordenação, está falando do óleo precioso. Ele está falando da unção, a unção da bênção, a unção patriarcal, ou a unção que possa não chegar como correção no Monte Ebal. Então ele está dizendo, aqui é a ordenação da bênção, ele diz, e desce pela orla, quer dizer, vai atingindo o corpo, a igreja é um corpo. A cabeça de Arão representa Jesus, representa o ordenador da bênção, patriarcal, sacerdotal, profética, tempos de juízo, tempos proféticos e tempos da graça. E que ela vem, ele vem no seu corpo glorioso e ordena sobre a igreja, que é Jesus. Então ele diz, e desce, vai descendo pelas vestes, o corpo, que é a igreja. Por isso que fora do corpo nós estamos sujeitos ao lobo. O lobo, ele fica à espreita. Então quando o pastor de ovelhas leva as ovelhas ao campo, ele ajunta as ovelhas e fica ali o tempo todo na guarda, e provavelmente com algum cão pastor, mas o lobo, ele fica ao longe à espreita, olhando. O lobo é inteligente, é um canino inteligente para caça, eles se organizam, Satanás tem a sua forma de se organizar, os seus olheiros para ver. Então o lobo, ele faz isso em grupo, um vai, olha e observa como está o rebanho para pegar um. Aí ele fica atento, e quando seja ovelha, seja gado, seja qual for, mas a ovelha é o exemplo, sai de um pouquinho do coisa, ele vai, avisa os outros, eles entram em campana, cada um numa posição, para que ele toque aquela ovelha para longe, e ela vai cair na armadilha de pegar. E aí pegou. Então a ovelha fora do rebanho, fora do aprisco, ela está sujeita ao lobo. E debaixo dessa ordenação do óleo, que é a igreja, o corpo, ela está guardada, a qual Jesus Cristo é o cabeça. E aí, como cabeça e como autoridade, tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos, jamais Satanás pode tocar num servo e numa serva de Deus, um filho de Deus. Jamais, nem na morte, nem no cadáver, ele pode tocar. Nós temos exemplo disso. Mas vamos ficar aqui, a ordenação da bênção. Então, é como orvalho de Hermão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Só que aqui a gente vai ficar com um ponto para a gente encerrar. O ponto Jacó e Esaú. Jacó, eu hoje quero te espantar com essa mensagem. É o cuidador da bênção. Porque a gente prega Jacó, suplantador, enganador, tanto que o Senhor chega lá na frente, conserta a situação de Jacó, ele faz com que ele haja perdão entre os irmãos, os dois irmãos, e também aprova Jacó, o corrigiu 20 anos. Mas agora o Senhor aprova, então o Senhor o abençoa, consertando aquilo que ele mentiu para o pai. Ele mentiu quando o pai disse, o cheiro, o pelo é de Esaú, o cheiro da caça do campo é do meu filho Esaú, mas a voz é diferente. Qual é o teu nome? Ele diz, eu me chamo Esaú, e era Jacó. Ele enganou o pai.
E o pai lhe ordenou a bênção. Só que Deus, no seu propósito, não se esqueça que Esaú despreza, a própria palavra fala antes que tudo isso aconteça, que há um desprezo. E aqui trazendo para a igreja, para os dias de hoje, a primogenitura, o promogenitor é Jesus. O autor e consumador da fé e da bênção, da graça é Jesus. Ele está por vir, a bênção está para se completar na nossa vida. A primogenitura, ela está sobre nós, as bênçãos de Deus estão derramadas, só que Ele resgatará a todos, como um só povo, um só primogenitor. Não vai tirar A ou B como maior ou menor, Ele vai ajuntar, e essa bênção da primogenitura estará, que ela está sobre a igreja, e Ele juntará todo esse rebanho e num só povo a ordenação da bênção, da restauração. Esaú, eu me dou o direito aqui como mensageiro, eu não sou pregador, sou mensageiro do Senhor. Eu me dou o direito de falar que Esaú é a igreja, é o crente que despreza, sai da presença de Deus, que larga a presença de Deus, que não vive corretamente na presença de Deus. Esse é uma igreja, um povo. E Jacó, que agora o Senhor, quando conserta, dá o nome, diz, como teu nome. Você vê que há uma luta a noite toda entre Jacó e Deus, o anjo do Senhor, que é o Senhor. Jacó persiste na luta, eu quero a bênção, se o Senhor não me der a bênção, eu não te largo, se agarrou com o anjo, lutou, apanhou, né? Tem uma questão aí do toque na juntura, nós não vamos entrar aqui, nós vamos entrar de entender o seguinte: o Senhor faz o conserto ali a Jacó e diz para ele, então, qual é o teu nome? A última palavra que o Senhor fala a Jacó: qual é o teu nome? Ele diz assim: eu me chamo Jacó. Ele disse: agora está correto. Antes você mentiu, agora está correto. Vamos consertar aqui. Mas tu não se chamará mais Jacó, tu se chamará Israel. Sabe que Deus estava falando disso? Tu, como suplantador, enganador, agora tu se chama Israel, príncipe de Deus. Quer dizer, está ordenado a bênção sobre a tua vida, para a salvação, para a restauração, para a libertação, para a cura e para as bênçãos materiais. Ordenada por Deus, pelo Monte Gerizim, pelo Salmo 123. Chega aqui. Então, 133, perdão. São duas igrejas que estão na terra hoje. Uma é Jacó. Glória a Deus por ser Jacó. Porque nós éramos suplantadores, enganadores. Todos estávamos dentro daquele versículo que Paulo traz as cartas aos romanos. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Então todos somos pecadores, todos chegamos a Deus e dizemos: somos pecadores, Senhor, nos perdoa. E Ele, do Monte Gerizim, da glória, ordena a bênção sobre todos nós, e nos livra de todo mal, e faz com que a maldição seja quebrada, faz com que tudo seja novo. Nós temos toda a bênção de Deus sobre nossa vida, sobre o Espírito Santo passa a habitar em nós, a glória, a ordenação, que é a unção, é a bênção sobre nossa vida, ela se derrama e vai derramando sobre nossa vida, e vai alcançando os nossos, vai alcançando a frente, e a todos quantos. E esse é o Jacó, que agora, Israel. E eu me lembro muito disso, que meu pastor falava muito comigo isso, dizia assim: Luiz, os judeus são começo ali do povo ligado a Abraão.
A bênção de Deus está ali ordenada naquele lugar. É o ponto central da terra. E nós herdamos essa bênção. No início ficava atento ao que ele falava e dizia, falou assim, você é um judeu, é um israelita espiritual em Cristo Jesus. E eu comecei a entender que através de Abraão, quando Jesus entra no templo, ele encontra uma mulher que lá ia, na casa dele. Eu vou falar de novo. Lá ia uma mulher corcunda na casa dele. Para a gente entender bem, na casa dele. E ela sempre ia lá. Mas era corcunda, era uma mulher doente, enferma das costas, coluna arriada, um lombo nas suas costas. E ele, um belo dia, talvez ele tenha ido lá antes de ter visto, mas aquele dia ele diz para ela, mulher, vem cá. Quando ele lhe dá a oportunidade, e a mulher vem, e ele olha para ela, de cima aqui do púlpito, e diz para o povo, essa também é chamada filha de Abraão. Quando ele fala isso, Satanás aprendeu 18 anos, ele faz uma profecia. Satanás aprendeu 18 anos, mas ela também é filha de Abraão. Quando ele fala isso, ela endireita, e suas costas voltam ao normal, glória. E aí o povo fica espantado vendo aquilo, mas ele está dizendo algo para a igreja, para o povo de Deus. Todos vocês também são israelitas, são filhos de Deus em Abraão. Muito lindo isso. Ele estava anunciando, todos têm essa bênção sobre você, porque ela está ordenada. Ela está ordenada desde o princípio pelo que eu ordenei. Quer dizer que é Ele. E ela sai andando, dando glórias a Deus, glorificando. Todos nós somos Israel de Deus em Cristo Jesus, também chamados filhos de Abraão pela fé, a qual Abraão obedeceu como pai da fé e fez filhos. Lembra que o Senhor falou para ele, olha, tu se chama Abraão, pai de nação, mas tu se chama Abrão, pai de nação, tu vai se chamar Abraão, pai de muitas nações. E aí estamos nós aqui, ó, a igreja de Cristo, os filhos de Deus, que reconheceram o Salvador, e que tem a bênção, e que não sobe mais pelo monte Ebal, mas tem a ordenação e sobe o monte Gerezim, que é a casa de Deus, a palavra de Deus, a ordenação de Deus se põe em Sião, a casa do Senhor aqui, é Sião. E nós não somos o crente como Esaú, que abandona a obra, abandona os caminhos, que esquece do propósito de Deus, que Jesus Cristo deu a vida, não só para mim ser salvo, mas para o mundo. E para o mundo ser salvo, ele criou a igreja, porque a igreja é como o monte Gerezim, emana a palavra, emana a unção, emana a graça, emana o amor de Deus. Então, como crerão? A palavra diz, se não há quem pregue. Uma passagem que me chamou sempre muita atenção é o etíope, da rainha de Candás. Ele saía de lá, ele ouviu, de alguma forma, lá na África, falar de Jesus. E ele pedia à sua rainha de Candás que o autorizasse, porque ele era superintendente, ele era braço, era um homem forte dela na economia, era superintendente, a palavra fala. Então era um homem que organizava as economias da rainha, e ela o atendeu.
Então, como ele tinha muito próximo, muita amizade, ele pediu: eu preciso ir a Jerusalém e ver essa glória que falam de lá, o que esse Deus tem feito. E eu quero conhecer ele. E ele vinha ao culto, quando dava oportunidade, não sei se nos tempos de festividade, mas sei que ele vinha. E aí, naquele dia, o Senhor vê que aquele homem... Aquele dia chegou o dia que Deus observava todos os dias. Aquele homem ia, entrava no templo e voltava para casa. Mas voltava sem entendimento. É isso que me chama a atenção. Sem entendimento. Ninguém deu atenção para aquele homem. Ele entrava e saía da igreja. Você já viu isso? Graças a Deus eu não passei por isso. Quando eu entrei na igreja, meu pastor me levou, ele foi me buscar em casa. Então ele já me abraçava, os irmãos já me abraçavam, diziam: olha, você é bem-vindo. E aquilo faz com que você aproxima. Não é aquela igreja Esaú, aquela igreja que cada um por si, Deus por todos, né? Uns nem têm fé mais, nem crê mais que haverá o arrebatamento. Tem uns que só crê no momento que vai sair uma bênção. Um sinal vai ser dado de bênção. Né? Conseguir um emprego, conseguir isso, conseguir aquilo, mas não há mais aquela expectativa de que a maior esperança é esperar a volta de Jesus Cristo para que nos complete a ordenação da bênção. Então, nós somos co-herdeiros com Ele. Então, estamos ligados a isso. Então, a igreja não pode se esquecer que Jesus Cristo deu a vida. Por isso que ele liga a sua volta à igreja. Então, ele quando vai, ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente. Ele não diz que vai estar sozinho. Desde o princípio, Deus viu que o homem sozinho não era bom. Não fazia boa coisa. Não prestava para boa coisa. Então, ele disse: é melhor ter mais com ele. E agora Jesus vem e traz e simplifica, né, a igreja, e no mínimo 2 ou 3, quer dizer, para que ele possa, nós como corpo e ele o cabeça, nos guiar e nos ordenar a bênção que desce sobre a cabeça e a barba de Arão e pelas vestes, porque assim ordena o Senhor a sua bênção. Então, mensagem do pão diário de hoje: não despreze a bênção do Senhor, da salvação. Esaú desprezou. E quem larga a presença de Deus é desprezar ao Senhor. E quem não crê no Cristo como a sua vinda para o arrebatamento e vive só momentaneamente, é desprezo da primogenitura. É desprezo do Senhor. E nós não podemos desprezar. Então eu entendo por que o Senhor honrou Jacó, agora o chamou Israel de Deus, príncipe de Deus. Se tem príncipe, é co-herdeiro de um rei. Se tem príncipe, tem herança de um rei. Se tem príncipe, existe um palácio para que possa ter direito a ele. Porque quem tem a herança tem dinheiro, tem direito, tem parte. Essa é a parte principal. E nós somos co-herdeiros com Cristo. Quero encerrar aqui e dizer: um prato de lentilha não tem muito valor. Não tem. Se você for comprar aí, é R$8 uma lentilha assim. É R$8.000. Um saquinho. Uma coisa tão sem valor. Mas Esaú pensou que a palavra que ele deu de venda, ela não foi ouvida por Deus. E a palavra diz que ele chorou amargamente. Muitos chorarão o dia da vinda de Jesus. Amargamente. Que não seja eu e que não seja você. Que nós possamos já ir subindo e se alegrando, né? Olhando para o outro nos ares, dizendo: oh, que bênção, você também veio. Vai ser assim. Nós vamos nos reconhecer nessa vinda de Cristo. Nós vamos estar junto com Ele.
não vendo a tua primogenitura por causa de uma luta, por causa de uma dificuldade, por causa da opressão do inimigo. Nós estamos nesse tempo. O Senhor me mostrou que o espírito maligno estava sobre a terra. Era a hora da liberação. As trevas estão abertas. Está com seus dias contados, mas estão agindo. Então, por isso que o Senhor, quando fala às 7 igrejas da Ásia, ele diz: ao que vencer, darei a coroa da vida. Ao que vencer, lhe darei uma pedra com novo nome. Ao que vencer, lhe darei a coroa da vida. Nós precisamos entender isso. Que nós, custe o que custar, da maneira que estiver. Não é porque estamos no Senhor e na igreja que nós não passamos luta. Então Jesus seria mentiroso dizer que no mundo tereis aflição. Mas ele deu a solução, tem de bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo: você também em mim vencerá. Então você vai ter lutas, ter dificuldades, mas o que importa é que seja salvo. O que importa é que nós vençamos. Nós temos que vencer. E um prato de lentilha é tão pouco, e às vezes por tanta pouca coisa. Às vezes por causa de uma palavra de um irmão, às vezes por causa a gente acha que pensa que foi maltratado. A gente sabe, eu aprendi uma coisa com o meu pastor. Você chega na igreja, você chega no hospital, tem doentes. Então, você dá a paz, a pessoa vira o rosto. É normal, ele falou. Pessoas doentes, elas estão doentes. É normal. A outra te abraça, te agarra, está querendo amor, dando amor. E dizendo: eu te amo em Cristo Jesus. Coisa linda. Antes dava, 31 anos atrás, ele ensinou os homens a dar o ósculo santo. E ele explicava: você não bota a boca, você bota o rosto ao lado e dá um beijo. Então, todos os homens da nossa igreja, e quando nos vemos hoje, nos beijamos. Isso é lindo, né, irmão? Com ósculo santo. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais. Não dá mais. Que pena, né, irmão? O Senhor ordena a sua bênção. Somos um povo. A igreja foi feita para sermos ordenados e não, sabe, ao seu bel prazer. Porque Jesus pagou o preço. A primeira perseguição após ele foi a igreja, foi aos apóstolos. E os apóstolos, os historiadores dizem que Pedro, eles crucificaram a Pedro, e ele na hora pediu, ele disse: eu não sou digno de ser o homem que eu fui, eu não sou digno de ser pregado de cabeça em pé como ele, me prega de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser igual a ele. Olha que homem convertido. A igreja precisa hoje de se converter. Jesus está voltando, nós precisamos nos converter, nos arrepender. Quando Esaú abriu os olhos, já era. Ele falou: puxa vida, o que houve? Jacó falou para ele: olha, teu irmão veio e eu pensei que era você, a bênção já está ordenada. E Deus aprovou, porque ele desprezou. Ninguém escarnece diante de Deus. Ninguém. O Senhor não deixa ser, não tente nos deixar ser tentado. Nós temos que ter isso em mente. O Senhor não se escarnece de ninguém. Então eu quero dizer para você: nós temos a bênção de Jacó. Esquece Esaú. Não seja Esaú, seja Jacó. Então Jacó me ensina muito que lutar, se esforçar, alcança. E ele, por esforço, alcançou a primogenitura, e as bênçãos de Deus o alcançaram. Que Deus derrame sobre a tua vida, a tua casa, a ordenação da bênção. Eu não tenho esse negócio que, porque era lei, porque agora é graça. Eu junto lei com a graça e digo: Deus é Deus, tanto antes quanto agora. Nunca mudou, nunca houve sombra de variação, e nunca ordenou a benção lá era de um jeito e aqui é de outro.
para mim é igual. Então, que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que a ordenação do óleo da unção caia sobre nós. Para que a gente possa ser abençoado em tudo. Essa igreja está viva. Esta igreja não está morta. Esta igreja tem força. Essa igreja tem graça. Essa igreja tem vida. E vida com abundância. Eu não creio num Deus que cura um e não cura outro. Eu não creio num Deus, se ele não quer, ele não cura. E se ele quer, ele cura. E se não cura, é porque não quer. É assunto dele. Não temos que conversar isso com ele. Mas nós temos que glorificar em qualquer circunstância. Porque ele é o nosso Deus. Pai, eu quero orar a Ti em nome de Jesus. Senhor, para que nós não desprezemos, Senhor, a nossa primogenitura. O nosso direito, Senhor, de ser filhos. Senhor, o nosso direito de herança, Senhor, a qual Tu nos deu. Para que, Senhor, possamos, naquele dia, estar aprovados. Senhor, chamados, Israel Teu, ó Santo de Israel, ó Jesus Cristo, o primogênito dos mortos. Jesus Cristo, a qual nós somos os cordeiros, a qual nós somos parte da herança, da bênção ordenada, Senhor, sobre nossas vidas. Nós clamamos a Ti, Senhor, que a Tua unção, o Teu óleo, esteja firme sobre nossa cabeça, que nós possamos, Senhor, caminhar com os pés firmes na Tua presença, dentro do Teu temor e tremor, dentro dos Teus mandamentos, para que a Tua obra, Senhor, a Tua graça, quando vier, Senhor, encontrar fé na terra, nos encontrar firmes na Tua presença, para que possamos fazer parte, não de Esaú, mas de Jacó. Queremos fazer parte daquele a qual Tu abençoou, a qual Tu ordenou a bênção, a qual Tu, Senhor, trouxe até nós, Senhor, e sermos chamados também filhos de Abraão em Jesus Cristo. Que haja libertação neste lar, que haja libertação nesta casa, que o óleo da unção possa descer agora, Senhor, de abençoar os trabalhos, os negócios, abençoar todas as coisas, que este óleo da unção, a qual Tu ordenou sobre a minha cabeça, e Tu, Senhor, falaste, ordeno sobre Ti esta bênção, para que todos que Te abençoarem, para que todos fizerem parte contigo, para que todos que Você abençoar e declarar sejam abençoados. Senhor, então eu declaro, como Teu ministro, como Teu ungido, Senhor, como Teu filho chamado, Senhor, ordeno a bênção sobre o Teu povo, para a cura, para a libertação, para a restauração, para a salvação daquele que crê. Mas, Senhor, para que Teus filhos sejam libertos totalmente e possam ter a mente livre para poder Te aceitar como único e suficiente Salvador. Eu declaro Tuas bênçãos ordenadas, Senhor, pelo óleo da unção. Senhor, que Moisés declarou sobre o monte Gerizim, Senhor, para que a bênção seja ordenada, assim como ela veio sobre a cabeça e a barba de Arão e sobre as vestes, para que nós estejamos revestidos do Teu poder e glória, em nome de Jesus. Amém? Então, não venda barato, nem por preço nenhum, a sua bênção. Não venda por ouro, nem por prata, e nem barato, por um prato barato de mentira. Por conversas alheias, por dificuldades que elas, Satanás já está vencido. Não venda. Agarre teu direito, agarra nos calcanhares. Eu costumo, muitas vezes, chorei dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou agarrado a Teus calcanhares. Eu quero ficar agarrado aqui, deixa, porque, Senhor, eu quero ir junto contigo. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã. Não se esqueça, todas as manhãs, de 8 às 9, ciclo de oração com a nossa missionária Simone, com as missionárias que aí são auxiliares, ajuda, Diaconisa Yara, Adriana Flávia, né? Aí já é uma guerreira, a nossa missionária Valda, e todos, né, que possam participar.
Elas intercedem por nós, mas nós também temos que buscar. Tá bom? Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até amanhã às 10 horas.